Essa frase na tela resume tudo. Dirigir o Claude Code não é escrever um prompt gigante. Na verdade, você tem 7 alavancas diferentes para guiar o comportamento dele. E a maioria das pessoas usa uma só, joga tudo no arquivo de instruções e torce para funcionar. O problema é que essas 7 alavancas não são iguais. O que separa uma da outra são 3 coisas. Primeira, quando cada uma carrega no contexto. Segunda, se ela sobrevive à compaction, que é quando o Claude resume o histórico para não estourar o limite. Terceira, quanta autoridade ela tem, ou seja, o quanto o Claude realmente obedece. Escolher a alavanca errada é o que faz sua configuração falhar. Você pede para sempre fazer X, e às vezes ele faz, às vezes não. Não é ele te ignorando, é a ferramenta errada para o trabalho. Esse vídeo é baseado no artigo oficial da Anthropic, Steering Claude Code. Eu vou te mostrar os 7 mecanismos, um por um, e no fim você vai saber exatamente qual escolher para cada situação. Vamos começar pela lente que organiza todos eles. Antes de ver o 7, você precisa de uma lente, porque todo mecanismo, sem exceção, se resume a 3 perguntas. Guarda essas 3 porque é com elas que você decide qual usar. Primeira pergunta: quando isso carrega no contexto? Pode ser sempre, desde o início da sessão. Pode ser sob demanda, só quando o Claude toca em certo arquivo. Pode ser lazy, que é quando só um resuminho carrega e o resto vem depois. Ou pode rodar totalmente fora do contexto, sem gastar nenhum token. Segunda pergunta: isso sobrevive à compaction? Lembra, compaction é quando o Claude resume o histórico para não estourar. Alguns mecanismos são reinjetados depois, então persistem. Outros são simplesmente esquecidos. E outros nem entram no contexto para começar. Terceira pergunta: quanta autoridade isso tem? Vai de uma instrução fraca, que o Claude segue mais ou menos, até uma garantia dura, que sempre acontece, não depende do julgamento dele. Quando carrega, se persiste, quanta autoridade? Essas 3 dimensões são a lente para os 7. Vamos ao primeiro, o mais usado de todos. O primeiro mecanismo é o cloud.md. É um arquivo Markdown na raiz do projeto e ele guarda os fatos que o Claude precisa segurar o tempo todo. Como funciona? O cloud.md da raiz carrega logo no início e fica a sessão inteira. Ele é memoizado, ou seja, lido uma vez, guardado em cache e relido depois da compaction. Então ele persiste. Isso é ótimo para estabilidade, mas tem um preço: custo alto de token. Toda linha ali custa, seja relevante naquele momento ou não. Se você joga coisa demais, está pagando por tudo o tempo todo. Existe um truque para monorepo. Você bota um cloud.md numa subpasta, tipo app/API. Esse não carrega no início, ele carrega sob demanda, só quando o Claude lê um arquivo daquela pasta. Com texto específico fora do caminho quando não precisa. O que colocar aqui? Comandos de build, layout de diretórios, convenções, normas do time. Fato, não procedimento. E o guia da Anthropic é claro: menos de 200 linhas, com um dono, revisado como código. Trata como código, não como bloco de notas. Agora, tarefa lateral pede outra coisa. Imagina que no meio de uma tarefa você precisa fazer uma busca profunda no código, ou analisar um log gigante, ou auditar as dependências. Se você faz isso na conversa principal, todo aquele barulho vai sujar seu contexto. É aí que entram os subagents. Um subagent é um assistente isolado para a tarefa lateral. Ele roda numa janela de contexto fresca, independente da conversa principal. Vai lá, faz a busca, mexe no log e nada daquilo entra no seu chat. Só a mensagem final e os metadados voltam para o principal. O meio do caminho fica isolado. Eles vivem na pasta .cloud/agents em Markdown. No topo, um front matter YAML com nome, descrição e opcionalmente model e tools. O corpo do arquivo vira o system prompt daquele subagent, as instruções base que definem como ele age. Nome e descrição carregam no início, mas o corpo nunca se autoinvoca. É chamado pela Agent Tool, e dá para aninhar até 5 níveis. O custo é baixo, 0 no contexto principal até ser chamado. Perfeito para a tarefa que sujaria a conversa. Agora, e quando você quer uma regra fixa por arquivo? O terceiro mecanismo são as rules. Pensa nelas como constraints, restrições fixas ligadas a um arquivo ou pasta. Elas ficam na pasta Cloud Rules, em Markdown, e um detalhe importante, são reinjetadas na compaction, então não somem quando o Claude resume o histórico. Tem 2 tipos. Rule sem escopo carrega sempre, o tempo todo, igual ao cloud.md da raiz. E Rule Path Scoped, que é onde a mágica acontece. Você bota um front matter com paths e ela só carrega quando o Claude toca num arquivo que bate naquele padrão. Um exemplo, você define paths apontando para src/API, com a regra todo handler de API valida a entrada com Zod, que é uma biblioteca de validação. Enquanto o Claude mexe no front-end, essa regra nem aparece, ela só entra quando ele abre um arquivo da API.
Outro exemplo de constraint: migration são append only. O ganho do path scoping é a economia de contexto. A regra fica fora do caminho em trabalho não relacionado e só ocupa espaço quando é relevante. Custo médio. Beleza, e quando você quer um passo a passo? Quando o que você tem é um procedimento, um passo a passo, o lugar certo é uma skill. Skills são para workflows procedurais que carregam sob demanda. Cada skill é uma pasta dentro de .clod/skills com um skill.md dentro. Esse arquivo tem 3 partes: nome, descrição e corpo. E aqui está o pulo do gato, o lazy load. No início da sessão, só nome e descrição carregam. O corpo completo, o passo a passo de verdade, só entra quando a skill é invocada. Por isso o custo é baixo, você não paga pelo procedimento inteiro o tempo todo, só quando usa. Para que serve? Workflows de verdade. Um deploy, um checklist de review, um processo de review, aquele tipo de coisa com uma sequência de passos que você quer que o Claude siga. E como chama? De 2 jeitos. Por /command, tipo /code review, quando você invoca na mão, ou por automatch, quando o Claude percebe pela descrição que aquela skill serve para a tarefa e puxa sozinho. Fato fica no clod.md, procedimento vira skill. Essa divisão já resolve muita coisa, mas nenhum desses garante nada de verdade. Agora preste atenção, porque esse muda o jogo. Tudo que vimos até aqui é instrução, e instrução tem um problema. Ela é seguida às vezes. Quando algo precisa acontecer com certeza, instrução é a ferramenta errada. Aí entra o hook. Um hook é determinístico, ou seja, sempre acontece, não depende do julgamento do modelo. Ele é um comando, um endpoint HTTP, um prompt de LLM ou até um agent, que dispara no evento do ciclo de vida, uma edição, uma tool call, o início de sessão. E o mais importante, o hook bypassa a compaction totalmente, não está no contexto para ser esquecido. O exemplo matador é esse. Um hook do tipo pre-to-use inspeciona a chamada antes dela rodar e sai com exit code 2. Esse exit 2 bloqueia a ação. Não é o Claude decidindo não fazer, é o sistema barrando. Outro, o evento pre-compact faz backup do histórico antes do resumo. Para que serve? Linters rodando sozinhos, um post no Slack ao concluir, backup, bloquear comando. Guardrails de verdade. Registra no settings.json. Comportamento confiável não é instrução, é hook. E mudar quem o Claude é? Os 5 mecanismos anteriores ajustam o comportamento. Esse aqui muda o papel. Output styles são para quando você quer transformar o Claude de assistente de código para, digamos, um assistente geral. É uma mudança grande de identidade. Eles são arquivos na pasta .clod/output_styles e injetam instruções direto no system prompt, as instruções base que definem o comportamento. Por isso, tem a maior aderência dos 7. O Claude segue à risca. E mais, nunca são compactados e carregam todo o início de sessão, sempre lá, com força total. A Anthropic já traz 3 built-in: Proactive, Explanatory e Learning. Antes de escrever o seu, olha esses, porque muitas vezes um deles já resolve. E aqui vai o aviso mais importante do vídeo. Um output style customizado substitui o system prompt padrão. Não soma, troca. E aí você pode remover defaults críticos, tipo as preocupações de segurança e os hábitos de verificação de fábrica. A menos que você ponha Keep Code Instructions True no front matter. Custo alto, mas cacheia. Agora, e uma mudança pontual? O 7º e último mecanismo é o mais leve de todos. É a flag append system prompt. Você passa ela no momento da invocação, na hora que dispara o Claude, e ela adiciona uma instrução ao system prompt daquela chamada. A palavra-chave aqui é aditivo. Diferente do output style, ela não substitui nada, não muda o papel central do Claude, só soma uma instrução por cima. E vale só naquela invocação, sem efeito colateral no resto, nas outras chamadas, na sessão seguinte. É pontual. Para que serve? Coisas pequenas e específicas. Ajustar o tom da resposta, definir o tamanho, injetar um pouco de conhecimento de domínio para aquela tarefa, aquele empurrãozinho de última hora. Mas tem uma pegadinha, e é importante. Ela tem retornos decrescentes de aderência. Traduzindo, quanto mais instrução você enfia por aqui, menos o Claude segue cada uma à risca. Uma ou duas coisas ele respeita bem. Um textão inteiro ele começa a diluir, então use com parcimônia. Pronto, você já viu os 7. Agora vem a parte que amarra tudo. Quem manda mais na hora do aperto? Vamos ranquear. Imagina o 7 em uma escala de autoridade. Quem o Claude obedece mais quando a coisa aperta? De cima para baixo. No topo ficam os output styles. Eles viram system prompt e nunca compactam, então tem a maior aderência. É a instrução com mais peso. Logo abaixo, o cloud.md da raiz e as rules sempre on. Carregam o tempo todo, reinjetam na compaction, persistem. Autoridade alta e estável. No meio ficam skills e subagents. Têm força, mas são pontuais. Entram quando chamados, não pressionam o tempo inteiro.
E embaixo, o append no System Prompt. Lembra dos retornos decrescentes? Quanto mais você escreve ali, menos ele segue. Por isso fica na base da escala de aderência. Mas tem uma exceção, a mais importante de entender. Os hooks nem estão nessa escala. Por quê? Porque a autoridade, aqui, é o quanto o Claude decide obedecer. E o hook não pede para o Claude obedecer. Ele não é instrução. Ele garante, 100% determinístico, roda por fora. Não está competindo por aderência, está acima disso. Guarda essa diferença, porque ela leva direto aos erros clássicos. Agora os erros clássicos, os antipadrões que o artigo lista. Se você já usa Claude Code, aposto que cometeu pelo menos um. Erro 1. Escrever toda vez que X, sempre faça Y, no Claude.md. Tipo, rodar o pretcher depois de cada edição, ou postar no Slack ao concluir. Isso não é instrução, é comportamento confiável. O lugar certo é um hook no settings.json. Erro 2. Nunca faça X. Proibição dura não se resolve com instrução, porque a instrução falha. Você quer um hook mais permissões, um pre-tool use que sai com ext2 e bloqueia de verdade. Erro 3. Enfiar um procedimento de 30 linhas no Claude.md. Ele é para fato que o Claude segura o tempo todo, não para passo a passo. Isso vira skill. Erro 4. Uma regra específica de API sem escopo. Bota o paths nela. Assim ela fica fora do contexto quando você está mexendo em coisa não relacionada e economiza token. E erro 5. Preferência pessoal sua no Claude.md do projeto. O do projeto é para preferência do time inteiro. O que é só seu vai para os arquivos locais. Percebeu o padrão por trás de todos? Todos aqueles erros vêm da mesma confusão. E existe uma pergunta única que resolve todos. Antes de configurar qualquer coisa, se pergunta: isso é uma preferência ou é uma garantia? Se é preferência ou convenção, o tom da resposta, um estilo, uma norma do time, instrução, resolve. Vai de Claude.md, vai de rule. Você está sugerindo um jeito de fazer, e está tudo bem se o Claude interpretar com flexibilidade. É o território da instrução. Se a garantia dura, uma coisa que não pode falhar nunca, instrução não serve. Você precisa de determinismo, um hook mais permissões, ponto. E por que essa linha é tão firme? Porque a instrução enfraquece. Enfraquece em sessão longa, quando o contexto fica cheio. Enfraquece na ambiguidade, quando dá para interpretar de dois jeitos. E enfraquece com prompt injection, quando alguém tenta driblar suas regras por texto. Nesses três cenários, ela escorre pelos dedos. Por isso a garantia de verdade não mora no contexto, mora fora, em código. Preferência é instrução, garantia é determinismo. Grava essa. Agora, como montar isso na prática? Aqui vai a boa notícia. Você não constrói o set de uma vez. Isso seria over-engineering. A ideia é crescer em camadas, conforme a dor aparece. Comece simples, um Claude.md na raiz, com os fatos do projeto, mais algumas path scoped rules para as regras específicas de cada pasta. Só isso já cobre a maioria dos casos. Sério, a maior parte do valor está aqui, nesse setup mínimo. Aí você cresce sob demanda. Um procedimento está inchando o Claude.md? Ele vira skill. Uma tarefa lateral está sujando sua conversa? Isola num subagente. Uma regra que não pode falhar de jeito nenhum? Vira hook. Cada dor puxa a alavanca certa, na hora certa e não antes. E quando você já tem várias peças, skill, subagente, hooks, output styles, todas trabalhando juntas, tem um último passo. Você empacota tudo isso num plugin. O plugin junta o conjunto num pacote coerente, e aí você compartilha com os colegas e reusa entre projetos. Um setup só, distribuído para o time inteiro. Camadas, não tudo de uma vez. Simples primeiro, cresce depois. Vamos fechar com o recado que resume o vídeo? Então esse é o recado, e ele está na tela para você fixar. Dirigir o Claude Code não é sobre escrever mais, é sobre escolher a alavanca certa. E escolher a alavanca certa é responder aquelas 3 perguntas que a gente carregou o vídeo inteiro. Quando isso carrega no contexto? Isso persiste depois da compaction? E quanta autoridade eu realmente preciso aqui? Responde essas 3 e o mecanismo certo praticamente se escolhe sozinho. Lembra do essencial. Fato Claude segura o tempo todo, vai para o Claude.md. Regra por pasta, Path Scoped Rule. Procedimento, vira skill. Tarefa lateral, subagent. E o que não pode falhar nunca não é instrução, é hook, determinístico, por fora do contexto. Preferência, você sugere. Garantia, você garante em código. Comece simples, cresça em camadas.
E quando fizer sentido, empacota num plugin para o time todo. É esse o jogo. Se esse vídeo te ajudou a entender como guiar o Claude Code de verdade, se inscreve no canal, que vem muito mais conteúdo assim, direto ao ponto. Valeu por assistir e a gente se vê no próximo.